existe um segredo que é a semente de todas as religiões tradicionais e dominantes, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Esse ensinamento, ele é diferente de todos os demais que nós temos enquanto humanidade, porque quando ele é recebido, e daí vem a palavra Kabbalah, que significa receber, ele se torna naquele mesmo instante uma experiência profunda. E esse conjunto de experiências que nós vamos recebendo através das transmissões, se forem bem conduzidas, elas nos levam a transes que, por sua vez, descambam naquilo que é o grande objetivo final, que nós também conhecemos aqui como o Nirvana. Então, assim, enganam-se aquelas pessoas que pensam que as grandes religiões da Terra, elas são antagônicas. Na verdade, os iniciados de qualquer tradição esotérica que seja um pouquinho mais séria, como as escolas de mistério que nós vamos ver adiante, acessam rapidamente essa resolução que entrelaça, que une os mistérios e as religiões como um único ensinamento. Todos os mitos, todos os cristos, os salvadores e religiões são adaptações de um único ensinamento, sempre sendo ajustadas às particularidades de cada sociedade e de cada tempo. Então esses ensinamentos nós dividimos de duas formas: os exotéricos com X de externo e os esotéricos com S de secreto, de segredo, de sigilo. Assim a gente faz para lembrar. Então a parte exotérica com X, ela corresponde ao que aparenta ser a diferença entre as religiões, né? Por quê? Porque cada uma delas traz suas personagens centrais aí, seus salvadores ou heróis que são únicos, parecem únicos. E o desenvolvimento dessas histórias, ele é transmitido de uma maneira que acaba por formar as correntes de pensamento religioso, tá? Então, quando nós olhamos para esse ensino exotérico, o externo, o que vemos, na verdade, são adaptações muito bem elaboradas por sábios aí, que carregam em si mesmas uma forma ambígua do conhecimento oculto e dessa filosofia perene, né, esse conhecimento universal. Então, cada história bíblica, por exemplo, ela tem uma resolução esotérica com S de secreta e uma exotérica com X de externa. A narrativa externa não apenas traz a riqueza dos símbolos que são organizados para comunicar esses segredos esotéricos, secretos, né, universais, mas também carrega uma formatação moral. Por quê? Porque assim a própria linguagem simbólica que fala do segredo universal secretamente e do ocultismo, ela também consegue enriquecer a humanidade com um direcionamento de comportamento, né, de conduta, que vai aperfeiçoando o ser humano, fazendo com que todos nós consigamos avançar na nossa jornada de encarnação. E por que isso acontece? Porque os seres humanos, eles se encontram em diferentes estágios de evolução. Então, alguns ainda não têm capacidade para compreender o ensinamento universal, né? São pessoas que vibram em um nível incompatível com essa percepção. E para esses e para a sociedade em geral, é que se faz então necessário um ensino exotérico, porque ele, mesmo não expondo os segredos para quem não tem as chaves, consegue iluminar a coletividade com uma condução moral. Aqueles que conseguem entender
que existe uma linguagem ambígua que comunica tanto a versão universal quanto a versão adaptada para a condução moral das massas, estes certamente alcançam a primeira perspectiva exigida pela alta magia. Então vamos lá. A alta magia é o quê? É a aplicação prática desse processo mental que adquire a consciência da perspectiva esotérica, ou seja, a secreta. Essa perspectiva ela é oferecida pelo ocultismo. O ocultismo ele revela aquilo que está oculto na própria natureza. A gente vai entender isso mais pra frente. Mas o ocultismo sempre tem a ver com a natureza, com as forças energéticas, com aquilo que é propriamente natural. A alta magia ela permite então ao adepto que ele domine as forças ocultas no mundo físico à medida que ele vai adquirindo novas visões. É um trabalho duplo, certo? Um trabalho mental e um trabalho físico no mundo material. Essas visões, elas vão, entre aspas, se fragmentando e aí quebrando as nossas antigas percepções, ou seja, quanto mais a gente enxerga, mais próximo nós estamos da mente universal. Nós conseguimos nos colocar em outras perspectivas e por isso mais domínio nós obtemos na prática mágica. Então, essa expansão mental, ela é chamada de teurgia. E a aplicação prática dessa expansão, nós chamamos de taumaturgia. Por isso, os antigos diziam que só poderia ser um bom taumaturgo, ou seja, aquele que domina a magia no mundo físico, no plano físico, quem antes fosse um bom teurgo, ou seja, quem expandisse sua mente, né? E é isso que nós tratamos quando falamos de alta magia. Por quê? Porque a alta magia é a união da teurgia, da expansão mental, da quebra de perspectivas que vai aumentando a nossa mente, aumentando a nossa percepção, com a taumaturgia, que é o domínio das forças no plano físico. Então aí vai ficando mais claro por que não existe a alta magia sem o ensino esotérico com S, o ensino secreto. Porque é esse ensino que vai oferecer ao estudante o poder da prática mágica. E aí cabe ao iniciado ou ao estudante aplicar ou não aquilo que aprendeu. Por isso nós dizemos que a alta magia, ela é como música. Ninguém nasce sabendo música. Todo mundo começa do zero, não importa classe social, a religião, a escolaridade, todo mundo vai aprender o passo a passo através da prática, né? Não é a escola de mistério ou a qualidade da ferramenta que vai desenvolver a habilidade mágica do mago, mas sim a determinação e especialmente a vontade. A gente vê que tudo em torno da magia gira em torno da vontade, tanto de compreender aqui ou de aplicar. Então, seguindo adiante, 3 posicionamentos precisam ficar claros, certo? Primeiro, o ocultismo é a perspectiva que revela aquilo que está oculto por trás da natureza. Por que isso? É importante para nós entendermos o padrão da mente universal. O esoterismo é a interpretação secreta de mitos, parábolas religiosas, símbolos, rituais, entre outros, que foram aí codificados por pessoas que conhecem os mistérios. A alta magia, então, é a prática que une a teurgia, a expansão da mente, e a taumaturgia, que é a manipulação energética no mundo físico. Logo, quem não possui o fundamento esotérico, ou seja, secreto, que é baseado no ocultismo, ou seja, na observação e no conhecimento daquilo que está oculto na natureza, não pratica alta magia, certo? Pode praticar magia, pode, mas não aquilo que é alta magia.
O ensino da alta magia, ele carrega incontáveis perspectivas mágicas, tá? Por isso o processo de expansão da consciência, ele vai ocorrendo naturalmente conforme nós vamos avançando nos estudos. Por isso ele demora, não é um ensino rápido, é uma transformação diária. Nós vamos adquirindo insights e perspectivas pequenas a grandes que vão nos transformando. Contudo, esses ensinamentos, eles foram estruturados para uma forma específica de transmissão, que nós chamamos de a transmissão oral. O que significa isso? Significa que as chaves para a interpretação esotérica de um tema, elas estão sempre veladas e só podem ser acessadas por meio da fala direta de um mestre. Importante que na magia nós temos essa ligação com a palavra. E daí o surgimento das escolas de mistério. As escolas de mistério são casas, também chamadas domos nas tradições da mão esquerda, que nós vamos abordar mais tarde em um vídeo específico, porque existe uma confusão intencional criada em torno do termo de mão esquerda, que na verdade não se refere à via má, mas sim a via secreta, certo? Se vocês ouvirem um ronquinho, que é o meu gato, que ele tá no meu colo, ele está roncando o toche. Essas escolas são grupos que, ao longo da história da humanidade, guardaram esses conhecimentos e ainda os transmitem aos seus iniciados. Algumas escolas, então, vou dar aqui exemplos de mistério, antigas e atuais. Nós temos as escolas de mistério egípcias, os grupos gnósticos, conhecidíssimos aí do cristianismo primitivo, a escola pitagórica, escola de Eleusis, as tradições esotéricas sufis, o rosacrucianismo, o martinismo, a Golden Dawn, a Otto, que é a Ordo Templis Orientes, e todas as sociedades chamadas de mão esquerda, e aí no sentido de que são secretas, essa é a denominação correta. Aos não iniciados, tudo isso pode parecer fantasioso, tá? Mas qualquer iniciado de qualquer escola de mistério sabe que esses grupos, ou até de grupos esotéricos, sabe que esses grupos são muito mais comuns do que se imaginam. E estão aí ramificados em incontáveis vertentes por todos os lugares do mundo, do Brasil, das cidades. E é por isso que os iniciados esotéricos conseguem se reconhecer. Nós fazemos isso por sinais, gestos, palavras próprios das nossas, então, próprias fraternidades, covens ou sociedades. Alguns desses sinais ainda são universais, mesmo sem que a gente saiba. Membros de grupos diferentes utilizam, mas existem também os sinais que são indiretos, ou seja, eles são criados ou também acabam sendo inseridos na cultura e permitindo que os adeptos de escolas distintas se reconheçam como integrantes dessa mesma fraternidade ocultista universal. Então, a importância das escolas de mistério. Existe um conceito chamado egrégora. O que é uma egrégora? A egrégora é uma canalização energética intencional, ou seja, várias pessoas que canalizam com a mesma intenção as suas energias. Grupos de alta magia formam egrégoras. Qualquer grupo que tenha a mesma intenção, uma igreja é uma egrégora, né? Então existe uma grande egrégora ocultista que une todas as escolas de mistério, mas também existem as egrégoras particulares de cada escola, que são formadas aí por encarnados e também pelos desencarnados. Por quê? Porque quando uma pessoa é iniciada, mesmo depois que ela parte, existe um motivo para isso, ela segue fazendo parte daquela egrégora, daquela escola de mistério a qual ela pertence. Então, presencialmente ou à distância, essas egrégoras se mantêm vivas aí.
Embora existam estudantes de alta magia que não pertençam a nenhuma egrégora e consigam trilhar uma jornada brilhante no ocultismo, nós aprendemos que na tradição que todos nós somos partes do todo. Então isso faz com que a trilha do estudante isolado ela não seja tão rica em experiências quanto daquele que foi iniciado em uma escola e está inserido em uma egrégora, usufruindo dessa energia, mesmo que à distância. Então é importante, tá? Como entrar em uma escola de mistério? Bom, gente, aí depende da intenção e da personalidade de cada pessoa. Existem inúmeras escolas esotéricas tradicionais, de mão esquerda, de mão direita, que são capazes de elevar o iniciado a níveis inimagináveis dentro da magia. Vale pesquisar aí na sua própria cidade, caso deseje algum caminho presencial, ou buscar por escolas tradicionais que oferecem candidatura pela internet. Existem várias há anos, certo? Existiam já por correspondência antigamente e agora ainda a internet traz essa facilidade. É obrigatório? Não. É indicado? Sim, né? Com certeza é mais do que indicado. Por quê? Porque existem ensinamentos que só podem ser transmitidos de mestre para discípulo. E abrir mão disso é abrir mão de chaves preciosas de transformação e transmutação mental. Então, assim, na hora de escolher, vale refletir o que tu busca. Busca um caminho mais teúrgico, um caminho mais de expansão mental, busca um caminho mais taumatúrgico ou ambos. Eu, por exemplo, faço parte de uma vertente de uma escola que ela segue a alta magia, ou seja, ela segue tanto teúrgico quanto taumatúrgico, cerimonial, né? Então, as escolas de alta magia, que são as teúrgicas e taumatúrgicas, são mais difíceis de serem encontradas. Por quê? Porque geralmente elas se formam secretamente, digamos, dentro de círculos maiores de escolas, ou só teúrgicas, ou só taumatúrgicas. Isso é muito comum, né? A maior parte das escolas que vieram a público, que nós acabamos tomando conhecimento da sua existência, sabemos que surgiram assim, no seio de uma outra escola de mistério. Então, peçam aí que a grande luz conduza vocês para a casa certa. Quem tiver interesse em conhecer a nossa casa pode tentar entrar em contato aí pelo Telegram, mas existe todo um processo, é um processo longo e tenham paciência. Iniciar dentro de uma escola tradicional de mistério, porque não adianta ter pressa. O caminho, a jornada iniciática, ela é uma jornada eterna e que os mistérios te conduzam para além do véu. Um beijo e até o próximo.